Para você que não estava acompanhando, e eu duvido que seja alguém com o clima que o país tomou, o ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar. A medida foi declarada ontem pelo ministro Alexandre de Moraes. O motivo seria um uso indireto das redes sociais nas manifestações de domingo. E citou mesmo no processo publicações do senador Flávio Bolsonaro nas suas redes sociais. Moraes diz que, novamente, como já falou outras vezes no despacho, a justiça é cega, mas não é tola, e fala que foi um descumprimento reiterado de medidas antes impostas. Ele cita que antes houve o caso da tornozeleira eletrônica ser mostrada no Senado, mas se deixou passar. Dessa vez, quando Bolsonaro fala, então, quando apoiadores na manifestação colocam Bolsonaro no telefone para falar com os populares na rua, ou quando os filhos publicam fotografias dele durante as manifestações nas redes sociais, isso estaria de acordo com o modus operandi de uma milícia digital ilícita. Isso é o que entende o ministro Alexandre de Moraes. As medidas são talvez algumas das mais apertadas que vêm nos despachos recentes do ministro, exceto a prisão. Então, o presidente não pode receber visitas, exceto com permissão expressa. Houve uma apuração na imprensa, ainda não confirmada por familiares do ex-presidente, de que isso incluiria os próprios filhos que teriam que pedir autorização ao STF para visitar. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, como mora no imóvel, não teria que pedir autorização. Mas mais do que isso, o presidente está essencialmente proibido de usar celulares. Não pode nem pegar o celular da esposa para fazer um telefonema. Houve também busca e apreensão na casa do ex-presidente para a tomada dos seus celulares. Bem, uma situação que chamou a atenção de aliados. Houve manifestação de solidariedade de alguns dos pré-candidatos ou dos presidenciáveis que vinham despontando no debate do centrão e da direita. Estamos falando de Caiado, Ratinho Júnior, Zema e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Todos se manifestaram em solidariedade ao ex-presidente, alguns com críticas mais ou menos fortes a Alexandre de Moraes. Agora, enquanto isso acontece, vale o contexto. Vem logo depois das manifestações de domingo, que, enquanto é verdade, não são comparáveis às maiores manifestações que já houve no país, traziam fôlego à direita local com uma presença maior do que foi vista em protestos recentes, não só na Paulista ou no Rio de Janeiro, mas nas duas cidades ao mesmo tempo e em outras por todo o país. Coisa que, bom, também tem uma implicação política. Além disso, no dia antes daquilo acontecer, foi divulgada uma vaza-toga, vamos colocar assim. Foi como os jornalistas colocaram. Eli Vieira e David Agape, os dois jornalistas brasileiros que colaboraram com o jornalista americano Michael Shellenberger nos Twitter Files do Brasil, divulgaram então mensagens internas do STF e partes de processos que mostravam um esquema para avaliar as redes sociais de pessoas para decidir se sairiam ou não. O Dr. André Marcília esteve aqui ontem conversando conosco a respeito do assunto e, na opinião dele e alguns outros analistas de direito, isso viola o devido processo legal e tornaria os protestos, ou melhor dizendo, os processos nulos. Não houve reação só local, a gente passa aqui então pelas reações do governo americano, profundamente sintonizado, enquanto há a maior crise diplomática na história da relação entre os dois países. E isso não foi traduzido não, isso aqui está no idioma nativo. A Bureau, escritório, né, of Western Hemispheric Affairs, escritório de assuntos ocidentais do Departamento de Estado, comentou o seguinte, vamos lá, o ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia, e impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Depois teve isso aqui. O Christopher Landau, que é o subsecretário de Estado, o segundo na hierarquia abaixo de Marco Rubio, publicou o seguinte: um dos desafios de ser um oficial público é que as suas ações estão sujeitas a críticas. Isso vem com disputa e você tem que esperar isso. Aparentemente ninguém falou isso para o ministro Moraes da Suprema Corte Brasileira, que hoje colocou o ex-presidente Bolsonaro sob prisão domiciliar, isso foi ontem o tweet, e privou ele de acesso a um telefone celular. O seu suposto crime, aparentemente, criticar o ministro Moraes, o que agora o ministro convenientemente caracteriza como uma obstrução de justiça. Os impulsos orwellianos sem retração do ministro estão arrastando a corte e o seu país em territórios sem precedentes de uma ditadura do judiciário. Isso foi o que disse o subsecretário de Estado, então, dos Estados Unidos. Vale a pena acrescentar, ele falou a respeito do suposto motivo, e a gente acrescenta que a decisão de Moraes aconteceu no âmbito daquela investigação quanto a Eduardo Bolsonaro estar fazendo coação ao ministro no curso do processo. Então fica aí essa informação que estava faltando mais cedo quando eu introduzi a reportagem. A gente tem aqui algumas das manchetes que repercutiram isso.
Aqui é a CBS News falando que o Bolsonaro do Brasil, ex-presidente, foi indiciado com ser a grande mente por trás de um golpe e é um aliado de Trump. Ele está então sob prisão domiciliar. A manchete passou pelo próprio Epoch Times americano, agência Reuters e outros. Aí no Le Monde francês também a notícia. Uma coisa que vem à tona é que também senadores, há tempos, há uma movimentação por parte da direita alinhada a Bolsonaro para que possa haver algum tipo de impeachment de Alexandre de Moraes. Alguns senadores independentes também têm se manifestado a respeito. Houve recentemente alguns votos virando, então, segundo alguns monitores online da posição dos senadores. Isso é uma das coisas que a gente monitora em tempos recentes. Houve também críticas quanto ao Felipe Santa Cruz, que chegou a estar à frente da OAB, então fazendo tweets contra o ex-presidente, num contexto onde a politização do judiciário é coisa amplamente discutida. A gente acrescenta ainda que houve manifestações de uma série de aliados e a gente continua monitorando o caso. Hoje, mais cedo, teve coletiva de imprensa do Departamento de Estado americano. A gente estava com uma pergunta a respeito disso na fila. Tinha um membro do Epoch Media, do grupo do qual o Epoch Times faz parte, que estava lá nos Estados Unidos tentando conseguir a pergunta. A gente não conseguiu, pessoal. É por ordem ali de quem vai apontando. O porta-voz vai apontando. Então, nesse pronunciamento ficou sem notícia quanto a isso. Mas é esperado que possa haver mais medidas por parte dos Estados Unidos após o ocorrido.